Amém, queridos? Eu quero daqui a pouco também testemunhar aqui 2 testemunhos poderosos também de cura que o Senhor tem feito no nosso meio. Entre tantos aqui, testemunhos que são produzidos e gerados por milagres de Deus mesmo, e aqueles que o Senhor tem feito também por meio de processos, né? Levando um tempo para ele gerar, mas é isso que nós vamos ver nessa noite, a boa mão de Deus se manifestando. Eu queria aqui cooperar com você e você cooperar comigo também nessa noite, porque nós estamos unindo a nossa fé naquele que é o autor dela, aquele que está gerando fé no nosso coração. Eu não sei todos os motivos que te trouxeram até aqui, mas eu quero que você esteja aberto hoje a um grande mover do Espírito Santo na sua vida. E tudo isso acontece quando você glorifica. Quanto mais você glorifica o Senhor, mais Ele se manifesta na sua vida. Amém? Então, a gente está aqui num lugar de ensino, mas nós estamos num lugar de culto ao Senhor. Entenda isso. Nós estamos diante daquele que somente Ele pode realizar todas as coisas. Somente Ele pode fazer aquilo que eu quero trazer aqui nessa noite para mim e para você nesses minutinhos. Eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas, e tudo isso tem a ver e passa por aquilo que você e eu estamos crendo, pelo teu coração. Então eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. Se na palavra você quiser dar glória a Deus, irmão, você pode dar glória a Deus, tá bom? Jesus, Ele te ama, e Ele ama ver a sua fé. E é por isso que nós precisamos ser uma igreja fervorosa, porque eu creio que tem 2 coisas que o Espírito Santo pode fazer por meio de uma igreja. Ele quer que nós sejamos profundos na palavra, e no ensino nós ouvimos, mas Ele quer que a gente seja uma igreja fervorosa no Espírito, porque no Espírito nós respondemos. Enquanto você está recebendo a palavra, você pode responder a Jesus também, porque isso também gera fé no nosso coração, isso também conecta aquilo que Ele quer fazer na terra. Amém, queridos? Eu quero que você abra a palavra de Deus agora comigo aqui, em um texto que o Senhor vem ministrando no meu coração. Lucas capítulo 18, versículo 9, é o texto base dessa noite. Lucas 18, versículo 9. Eu creio que existe aqui uma chave muito poderosa, especial de Deus para a nossa vida, e que nós precisamos hoje colocar os nossos olhos, a nossa atenção nisso. Você que também está assistindo a gente online, esteja com seus olhos atentos àquilo que o Senhor quer fazer. Lucas capítulo 18, versículo 9, ele fala de 2 tipos de pessoa. Qual é o tipo de gente que Deus ele está olhando nessa noite? E de fato existe uma coisa que eu vejo como uma principal ferramenta ou arma que Deus tem nos dado como igreja. Nós entendemos que em Mateus capítulo 18, o Senhor fala que existem várias chaves. A palavra fala que aquilo que nós ligarmos, Mateus 18 ele fala que está sobre a igreja a capacidade e o poder de aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Então assim, nós conseguimos discernir pela palavra, porque a palavra nos deixa claro que é a igreja, por meio da oração, que governa o que Deus quer fazer, os céus na terra. Existem 3 chaves poderosas ligadas à cura, a milagres, que nós podemos exercer como igreja, mas eu quero destacar uma nessa noite. A primeira chave é nós pedirmos a Deus. Quando nós oramos com fé, pedindo ao Senhor, nós estamos pedindo. Então nós pedimos ao Senhor, por exemplo, para que o Senhor venha e faça, com liberdade aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Se Ele quer nos tocar, seja a nossa saúde, seja mudar o que Ele quiser mudar dentro de nós, nós podemos pedir como igreja. Essa é a primeira chave poderosa que faz realmente o céu ligar na terra e desligar também, porque da mesma forma que a igreja aprendeu a ligar, ela precisa aprender a desligar. A desligar o quê? Desligar aquilo que vem contra aquilo que Deus quer fazer. Desligar contra o império das trevas que luta para que os planos e os propósitos de Deus não se manifestem na nossa vida. Então nós temos que aprender como igreja a desligar também,
Quando nós oramos e pedimos, Senhor, nós declaramos e nós pedimos que o Senhor venha e cura essa enfermidade, Senhor, venha com provisão nesta área, que o Senhor venha e toque esta área na minha vida. Nós estamos pedindo, mas nós estamos desligando também aqui na terra, e é onde os céus estão se manifestando, dizendo, a segunda chave que nós precisamos usar como igreja, que é ordenar. Nós não ordenamos para Deus nós pedimos, mas contra o inferno nós ordenamos. Aleluia, glória a Deus. Nós ordenamos que sejam desligadas todas as artimanhas de Satanás, todos os tipos de armadilhas, planos que o diabo tenta contra a nossa vida. Nós estamos ordenando contra espíritos de enfermidade, nós estamos ordenando contra todo tipo de dúvida, nós estamos ordenando contra a incredulidade, amém? O tempo todo eu estou orando para que toda incredulidade seja quebrada e desfeita da minha vida, falando, Senhor, eu em nome de Jesus eu repreendo. Você já orou por isso na sua vida, sim ou não? Você já orou para que você não fique alimentando coisas que Deus não quer que você carregue, sim ou não, queridos? É assim que Deus quer que a gente ordene contra essas coisas que podem roubar o nosso coração dos planos de Deus. Agora tem uma terceira chave que eu quero deixar aqui nessa noite conosco. Nós pedimos, nós ordenamos, mas nós agradecemos. Queridos, eu creio que a gratidão é algo poderoso. A gente sabe que a gratidão ela é a memória do coração, né? A gratidão é a memória do coração. Nós falamos isso humanamente, mas nós entendemos que se você olhar para um romance entre os céus e a terra, é a gratidão que faz os céus beijar a terra. É a gratidão que atrai o olhar do céu para a terra. Eu vejo que a gratidão é o lugar que a gente pode construir em Deus a nossa vida em todo tempo, porque na gratidão eu creio que Ele une o céu com a terra, que é o tema dessa noite, que a gratidão ela une o céu com a terra. Quando nós somos gratos, talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra sobre gratidão, sobre agradecer, e de fato nós estamos aprendendo isso. Se nós estamos pregando é porque a gente precisa crescer nisso. Porque o Senhor está falando conosco o tempo todo sobre nós agradecermos. Só que eu quero falar de algo um pouco mais profundo sobre a gratidão nessa noite, que essa terceira chave aqui, onde liga o céu na terra, onde une o céu com a terra, tem a ver com esse texto de Lucas capítulo 18, versículo 9, onde a palavra de Deus nos mostra aqui dois tipos de gente que Deus está olhando, mas tem uma que Ele recebe, e tem outro tipo de gente que Deus está rejeitando. Você vai ver agora, no versículo 9 ele disse assim, publicano e fariseu, e disse também esta parábola. Jesus estava contando a uns que confiavam em si mesmos. Então ele estava falando com gente que confiava em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele orava com este coração, e ele dizia no versículo 12: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aqui no versículo 13, ele diz assim: agora já o publicano, porém, estando em pé, de longe ainda, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No versículo 14 ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Nesses dois casos aqui, eu começo a entender qual é o tipo de pessoa, tipo de gente que Deus está hoje interessado, onde Deus está olhando que tipo de coração,
Qual é a atenção que chama a atenção dos céus dentro deste exemplo aqui do publicano e do fariseu? O primeiro, que ele estava simplesmente passando por uma atitude de gratidão. Aquilo poderia parecer gratidão, inclusive ele usa essa expressão, grato, graças te dou, graças te dou. Mas esse tipo de gratidão que ele estava exercendo não é a gratidão que une o céu com a terra, porque na verdade aquilo não era gratidão. A gratidão que não agrada a Deus, ela é manipulação. A gratidão que não agrada e não está alinhada com a vontade de Deus, ela é manipulação. Deus, ele não conhece esse tipo de gratidão, como aquele fariseu estava fazendo. Aquele homem, ele estava cheio de si, cheio de orgulho, cheio de ego, ele estava cheio de um monte de sentimentos, e aquilo que parecia gratidão, na verdade, era um julgamento que ele estava tendo no seu coração, no seu espírito. Ele estava com o seu coração, na verdade, muito mais cheio das coisas que Deus, ele realmente não tem interesse, e ele não quer que a gente carrega isso. E quando ele estava agradecendo, a gratidão que não agrada a Deus, ela é manipulação. Que o Senhor nos livre, queridos, disso. Porque a manipulação disfarçada de gratidão, ela ofende a Deus e o seu caráter. A manipulação disfarçada de gratidão, ela ofende a Deus e o seu caráter. Isso acontece quando nós não estamos atentos de fato àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E caminhando aqui, a ingratidão, ela é a falta de reconhecimento. A ingratidão. Então essa gratidão que ele estava exercendo, manipulação, na verdade ela era ingratidão, como a ingratidão. Porque de fato a gratidão, ela leva a nos relacionar, a partir do nosso relacionamento com Deus, com todas as esferas da nossa vida de uma forma poderosa, positiva. Ela não olha com olhares de julgamento, ela não olha com olhares de murmuração, mas de fato todas as esferas da nossa vida, ela é transformada pela relação que nós temos com Deus. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso nessa noite? Como que isso está ligado a milagres, pastor Samuca? Vou te falar agora. Esse publicano que ele estava lá também em pé, ele não conseguia nem, a Bíblia fala que de longe, ele não conseguia nem olhar para os céus, porque ele não se sentia merecedor. Ele estava exatamente no lugar que nós precisamos estar, nos encontrando com a graça de Deus todos os dias. Nós estamos olhando para dentro de nós e falando: Senhor, não há virtude alguma em mim que não tenha sido dado por Ti, Jesus. Não há nada que eu possa fazer pela minha própria vida que não foi o Senhor tenha permitido isso. E de fato ele não conseguia senão olhar para a graça e abraçar essa graça de Deus, dizendo: que miserável que eu sou, se não é a Tua graça na minha vida, para onde eu irei? Este homem estava fazendo a oração de muitos homens e mulheres ao longo da Bíblia, quando tiveram um encontro com a graça de Deus, e ele estava diante dessa misericórdia do Senhor, e a Bíblia fala batendo no seu peito. Muitas vezes eu estou orando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, não é o pastor Samuel que está aqui nessa noite para orar pelos enfermos, eles são curados. Eu falo: Senhor, se não é a Tua graça, o que será de mim? Senhor, nós não temos capacidade por nós mesmos, mas nós precisamos estar neste lugar de dependência todos os dias, meus irmãos. Eu estou aqui nessa noite como se fosse o primeiro culto milagres, porque eu quero bater no meu peito e dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua presença, Senhor. E eu creio, meus irmãos, que isso começa a abrir as portas dos céus.
essas coisas começam a abrir, porque ser grato pelo que se vê, meu irmão, é natural, já é previsível, é esperado, ser grato pelo que se vê. Agora, ser grato por aquilo que não se vê é sobrenatural. E é esse lugar que Deus quer que a gente esteja. Isso tem a ver com milagres. É você começar a entender que existe um nível que Deus quer nos colocar de gratidão, que a gente está nesse lugar que a gente não está vendo. O que não está vendo? Não está vendo ainda algo físico, a situação mesmo acontecendo. Mas você está lá. Você está como esse publicano, batendo no seu peito e dizendo: Senhor, eu sou grato a Ti, porque se não é a Tua graça sobre mim, o que seria de mim? Neste lugar de dependência todos os dias, porque o ser grato pelo que se vê, que é natural, ele pede de nós reconhecimento, sim ou não? Reconhecimento, ser grato é reconhecer, porque a ingratidão você não vê nada. Como este fariseu, ele não conseguia nem ver, porque ele não enxergava nenhum homem que estava do lado dele, publicano. Ele estava julgando aquele homem, e a ingratidão não vê ninguém. A ingratidão, ela só enxerga o seu próprio ego. Só que quando você está reconhecendo, você está sendo grato. Só que quando você é grato por aquilo que você não se vê, anota essa chave na sua vida nessa noite. Quando você é grato por aquilo que você não se vê, certamente Deus não está pedindo só reconhecimento, Deus está pedindo devoção. Deus está pedindo entrega. Deus está pedindo prostração. Eu lembro de um texto onde a palavra de Deus me mostrou em cima essa mentalidade que nós vemos aqui. Romanos 8, 24, 25, ele fala assim: porque na esperança nós fomos salvos. Fala assim: na esperança nós fomos salvos. Amém, queridas? Olha só, a esperança que se vê não é esperança. Pois que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperança só é esperança quando nós estamos neste lugar de dependência. A esperança é uma escola de Deus para que a gente possa crescer na gratidão. E é onde a gente começa a, de alguma forma, como um pai e um filho, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz que o Senhor está comigo em todo o tempo. Eu creio que, independente dessa provação na minha vida, o Senhor diz que a Tua graça me basta, porque é o Seu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é isso que essa expressão de Paulo diz: nós precisamos ser gratos quando nós entendemos que a graça de Deus nos basta, que esta presença que está em nós nos leva a treinar os nossos olhos espirituais, para a gente começar a olhar além das nossas lentes naturais. Você está olhando hoje só para o diagnóstico, você está olhando só para a situação, você está olhando só para aquilo que não está acontecendo, irmão. Mas Jesus está hoje pedindo de mim e de você: olhe para a palavra de Deus, porque quando você coloca os olhos na palavra, você está colocando os olhos em Cristo. E quando você coloca os olhos em Cristo, essa é a verdadeira esperança, aquilo que você não vê, mas você está gerando nele aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. E esse é um grande teste de Deus para nós, amém, irmãos? Para a gente continuar agradecendo ao Senhor, porque a gratidão que toca os céus, ela é um ato de fé com devoção. A gratidão que toca os céus. Ali parecia gratidão daquele homem fariseu, mas não era. A gratidão que tocou os céus foi do publicano, porque ali era um ato de fé, mas de gratidão, de prostração, de devoção, na verdade. Fé com devoção tocam os céus, e a palavra nos mostra que
coloca Jesus no centro de todas as nossas motivações, porque as nossas motivações não são roubadas, nós somos alinhados com a motivação do céu, nós somos alinhados com o coração de Deus, porque quando nós estamos sendo gratos nesse lugar, onde a fé ela está se manifestando por meio da devoção, nós estamos sendo alinhados, onde Jesus está no centro de todas as nossas motivações. Se alguma coisa em você que está tentando roubar o teu coração por meio da tristeza, você está oferecendo essa motivação ao Senhor agora. Se Ele é o centro da tua vida, você está dizendo: Jesus, hoje eu estou triste, mas eu quero colocar esse sentimento nas tuas mãos, porque eu quero que o Senhor seja o centro de todas as minhas motivações, de todas as minhas expectativas. Se você colocar essa expectativa na cura, irmão, você vai se frustrar. Entendeu? A motivação não é você sair deste lugar que você está buscando. A motivação é você ter um encontro com Jesus, que é o centro das motivações. Porque neste lugar nós somos grandes aprendizes. Ele está dizendo para nós: qual é o próximo processo que Deus está nos colocando? Qual é a próxima lição que Deus quer te ensinar? Amém, queridos? O que é que Ele está falando com você? Irmãos, é nessa esperança que nós crescemos. A mentalidade de publicano, porque eu vejo que esse tipo de atitude que nós vemos aqui nesse texto de Lucas, é uma mentalidade que nós estamos alimentando. É algo que pode estar crescendo em nós. E se a gente não pedir para o Senhor nessa noite, para Ele destruir, a gente vai continuar pensando desse jeito, a mentalidade fariseu. Deus, Ele quer hoje fazer crescer dentro de você a mentalidade do publicano, porque essa mentalidade do reino de Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Cadê os que foram chamados e escolhidos por Deus aqui? Essa é a mentalidade que o Senhor tem para você, meu irmão. O pastor, a hora que eu orar, eu vou me ligar na palavra. Esquece, irmão. Se você não tiver agora, com o seu coração e seu espírito dizendo: eu quero, o Espírito Santo está vendo você, não sou eu que estou vendo, é Jesus que está vendo agora. Você entende isso, irmão? Não é sobre, qual vai ser agora a próxima oração? Tomara que Ele chame lá o meu desafio. Não, irmãos, não é sobre isso. Porque você pode estar colocando a motivação no lugar errado. Jesus pode fazer algo agora, mas Ele quer que Ele seja o centro das suas motivações. E nesse lugar que Ele está nos ensinando, queridos, a confiar. Porque essa gratidão pelo que se vê, eu lembro do texto de João 9, capítulo 6, que a palavra de Deus nos mostra um cego de nascença. Este cego, ele era físico, mas eu também vi ali, na palavra nos mostra que ele também era espiritual. Desde nascença, um cego físico, mas também espiritual. E ele teve um encontro com Jesus, porque este homem, eu acredito que já estava cansado de ser um lugar de murmuração. Muitos começavam a atribuir tantas coisas a essa enfermidade. Ele era sempre vítima ali de alguma, de perseguição, de afrontas. Eu imagino ele cansado do jeito que ele já estava, já não bastasse a sua enfermidade, mas um dia Jesus se revela a ele. E quando Jesus se revela a ele, ele faz algo assim que só o reino dos céus faz, o céu encontrando a terra, e ele cura aquele homem, através, cuspindo ali no barro, na lama, e colocando nos olhos dele. Ele é curado para a glória de Deus. E quando este homem, ele é curado, o que acontece? Ele vive o primeiro estágio da sua vida, que é a gratidão por aquilo que se vê, porque alguns homens começaram a questionar com mentalidade de fariseus, e aqueles homens que eram fariseus, eles começaram a questionar: por que Jesus fez isso? Não pode fazer isso hoje, no sábado. Eles começaram a questionar, tantas coisas que quem está nesse lugar de murmuração fica fazendo. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver milagre, porque tudo que Jesus faz, sempre alguma dúvida no coração, sempre alguma coisa para questionar, sempre alguma coisa para tentar arrefecer a ação de Deus. Talvez estes homens, eles estão olhando para este cego, e a Bíblia mostra aqui em João capítulo 9,
toda vez que ele vai de alguma forma testemunhar, inclusive até os seus pais que não acreditaram que ele tinha sido curado. Imagina os pais de um jovem que tinha sido curado, um cego desde nascença, eles ficaram admirados. Mas ali aqueles homens estavam querendo instigar o coração dos pais, instigar o coração daquele homem. Eles não estavam deixando este homem crer que realmente Jesus tinha feito aquele milagre, porque é assim que acontece com a mentalidade de fariseu. Ele não crê por completo que Deus pode fazer, ele está sempre questionando, há dúvidas no coração. Sabe aquela coisa que a gente um dia recebeu de Deus e você fala assim, mas será? Talvez a mentalidade de fariseu tentou crescer em mim e você em algumas vezes. Quando você mesmo experimentando o toque de Deus, ainda você saiu falando, será? Irmão, quando Jesus faz, se joga. Se joga, querido. E ainda que ele não tenha feito, se joga também. Porque a presença dele está, e onde ele está, ele é poderoso para nos surpreender. E nesse lugar de devoção, este homem ainda estava sendo grato por aquilo que ele tinha visto, porque alguns homens falaram assim, e aí, aconteceu ou não aconteceu? Poxa, ele estava vendo, e os caras estavam falando ainda, não aconteceu, você não está vendo. Pode ler lá. Este homem, ele disse assim, olha, eu não sei quem é Jesus ainda, mas uma coisa eu sei, a gratidão ali no coração dele, eu era cego e agora eu vejo, algo aconteceu comigo. Então ele saiu desse nível agora de gratidão pelo que se vê, e logo depois, versículos depois, ele entra na gratidão pelo aquilo que nós não vemos, porque primeiro ele teve uma experiência com o poder de Deus. Muitos vão à nossa volta ter uma experiência com o poder de Deus antes da presença, porque o poder ele liberta as pessoas, há formas e formas de Deus se manifestar, mas muitas vezes olhando para o ministério de cura, eu vejo o Senhor agindo antes mesmo de ele começar a trazer salvação no coração daquela pessoa, e ele estava vivendo isso com Jesus naquele momento, ele experimentou ali o poder de Deus sobre aquela enfermidade. Mas o mais completo na vida dele não era ele ser curado dessa cegueira, mas era ele ser curado da cegueira espiritual, que aconteceu no segundo momento. Jesus se revelou a ele, agora falou assim, eu sou o Senhor. E naquele momento ele começou a entender, e gratidão a Deus por aquilo que não se vê. É esse nível que o Senhor está chamando nós nessa noite para estarmos, começarmos a agradecer, porque ele não enxergava, mas depois que seus olhos espirituais foram abertos, porque só pode entrar no nível de agradecer por aquilo que não se vê, que isso é aquilo que atrai o céu na terra, aqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos, para reconhecer quem é Jesus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Você crê que Ele é o Senhor? Você crê que Ele pode fazer? Não, acho que você não crê não. Você crê que Ele pode fazer infinitamente mais? Vamos lá, igreja, vamos glorificar o nome de Jesus. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Sabe, deixarmos o nosso conforto, chegarmos num lugar de devoção. Este homem, quando viu Jesus, a palavra fala aqui nos versículos depois, versículos 35 a 39, ele imediatamente o adorou e reconheceu como Senhor. Este homem estava cego e agora estava vendo, mas o maior milagre foi quando Deus abriu seus olhos espirituais, que ele começou a enxergar Jesus na sua plenitude, como o Senhor da sua vida, e ele estava diante de Deus naquele momento em adoração. Por isso que eu falo que essa gratidão pelo que nós não vemos, ela só atrai o céu, porque ela precisa ser investida de devoção, irmãos. É nesse lugar que você ainda não viu o milagre, e eu poderia falar aqui como alguém que só ouviu a palavra, mas eu quero falar como alguém que está experimentando já muitas coisas que eu vivi na minha vida. Elas antecederam situações, porque eu estava nesse lugar de dependência, de gratidão. Quando Jesus faz alguma coisa, eu falo porque Ele permite. Minha filha foi para o hospital, eu fico assim, ai meu Deus, minha filha, pai,
Era para eu ficar humanamente, mas quando você começa a conhecer os caminhos de Deus, eu comecei a dizer: Senhor, o ano passado, se eu não me engano, a gente ficou uma semana, eu comecei a falar: Senhor, obrigado, Pai, porque tem alguém naquele hospital que vai experimentar da Tua graça. E daí que minha agenda foi afetada. Deus tem um plano e o plano dele é maior que o meu. E quando eu começo a agradecer pela cura, eu já estou vendo tudo que Deus pode fazer, mesmo sem entender nada ainda. Eu já estou antecedendo aquilo que Ele vai fazer. Queridos, muitas vezes eu orei por pessoas, ordenando: enfermidade sai, em nome de Jesus. E o Senhor falou assim: você já agradeceu? Porque uma pessoa tinha sido tocada por Deus, e ela já tinha sido curada. Só que daqui a pouco ela já estava com aquela mentalidade de fariseu de novo. Porque ao invés de ela estar como publicano, falando assim: eu quero, ela estava assim: ai Deus, eu preciso ser curado, Deus, de novo. Já vi muitas pessoas assim. Falei: mas Jesus já fez na sua vida? Já fez. Ah, é? E por que você ainda alimenta essa mentalidade miserável? Queridos, era para estar de joelhos, dizendo: Senhor, se o Senhor fez uma vez, obrigado, porque o Senhor pode fazer novamente. Você está entendendo isso, irmão? Você está crendo nisso nessa noite? É a palavra de Deus. Está entrando fé no teu coração nessa noite, e ela está subindo aí no nome de Jesus. Porque a gratidão, ela faz isso, ela abre essas portas. A gratidão por aquilo que a gente não vê, querido. Ele viu sinais para crer. Mas muitos ali se levantaram como os murmuradores, porque ali no versículo 30 ali, né, de João 9, ainda eles estavam reclamando, eles estavam querendo abafar o que Deus estava fazendo. Eles não estavam entendendo, como muita gente está assim. E essa é a mentalidade de fariseu, queridos. São aqueles que vão reclamar e eles não creem. São aqueles que vivem parcialmente, eles estão sempre murmurando. A mentalidade de fariseu são aqueles que tentam menosprezar os feitos de Deus, ou eles esquecem rapidamente os feitos de Deus. Eles ficam focados no problema e eles ficam olhando para o problema, mas eles não conseguem ter uma palavra de fé no seu coração para declarar. Isso é mentalidade de fariseu, queridos. Deus quer destruir essa mentalidade da nossa vida, irmãos, porque essas coisas roubam o melhor de Deus, roubam a presença de se manifestar em nós. E o testemunho do cego, mais para frente, ela abriu portas. Eu quero chamar aqui já os ministros, músicos, para virem aqui. O testemunho do cego, ele abriu portas mais tarde, ali no capítulo 11. Este testemunho do capítulo 9 de João, lá no capítulo 11, depois, esse testemunho ele abriu portas para a ressurreição, para mais um milagre de Deus fazer, porque ele abriu portas para a ressurreição de Lázaro. Aquele mesmo instante que Jesus, ele chegou aparentemente atrasado, diante da convicção dos homens, porque eles só estavam olhando para aquilo que é natural, eles não estavam olhando para o sobrenatural. Jesus, ele se movia diante desse espírito de fé para o sobrenatural, por meio dessa gratidão ao Pai. E é tão profundo isso, porque Jesus, ele chegou nesse lugar, e ele foi chacoalhado por esse espírito de fé, quando estes homens, ainda, eles estavam, por que antecedeu esse milagre do cego para a ressurreição de Lázaro? Porque quando Lázaro já tinha morrido, eles já estavam todos falando entre si, falando assim: mas se ele curou aquele cego, que todo mundo viu, que todo mundo pôde contemplar isso, ele não podia ter evitado que Lázaro morresse? Quando nós não conhecemos os planos de Deus, nós estamos preocupados com a estação que a gente acha que Deus quer e precisa fazer. Mas quando nós estamos focados em gratidão com os planos de Deus, nós entraremos na estação de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus quer curar quando Ele quer ressuscitar Lázaro. Quem está entendendo isso nessa noite, irmão? Jesus chega diante daquele túmulo e fala: remova a pedra. E a palavra fala mais uma vez aqui que Jesus agradece antes do milagre. A gente não presta atenção, a gente já fala assim: Jesus disse: para fora, Lázaro. A Bíblia fala que ele olhou para os céus
E ele disse: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. É esse nível de gratidão que Deus está hoje batizando a gente. Um nível como Jesus olha para cima. E ele sendo Deus ainda, a palavra fala que ele chorou a morte de Lázaro. Porque Jesus também estava nos ensinando. Olha o que a Bíblia fala. Vou falar para você entender que não é algo que eu estou inventando. Disse-lhe Jesus, em João 11:40: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus está falando para nós. Eu não falei para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? O que é que vocês estão questionando que Lázaro morreu? Jesus está dizendo para nós aqui: tiraram pois a pedra de onde o defunto já estava, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor tem me ouvido. Versículo 42 ele fala: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto, eu sei que eu tenho convicção de que quando eu estou te agradecendo, o Senhor está me ouvindo, mas eu disse isso, olha o que a palavra de Deus fala, por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que o Senhor me enviou. A gente precisa agradecer por aquilo que a gente não vê, não só porque a gente vai ter uma fé muito mais apurada, maior, mas porque Deus também está nos levando num lugar de referência, irmãos, para que as pessoas vejam em quem nós temos crido, quem é o Senhor da nossa vida. E vai ter estações na sua vida que Ele vai permitir acontecer, para que a glória dEle se manifeste. E eu creio que, tendo dito isto, o Senhor falou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele agradeceu antes da ressurreição. Ele tinha convicção, a pedra já tinha sido removida, mas ele nos ensinou algo aqui: nós precisamos agradecer por aquilo que nós não vemos. E esse lugar é um lugar de devoção ao Pai. Devoção ao Pai. Eu já vi muitos milagres de Deus acontecendo, não é porque eu pedi, e nem porque eu estava ordenando contra a enfermidade, mas é porque eu estava agradecendo a Deus. Porque eu estava agradecendo. Nosso coração é tentado, irmão, a parar. Você vai ser tentado a desistir disso. Você vai ser tentado a não continuar. Mas Ele está dizendo: continue. Há milagres que Deus faz somente por causa da gratidão. Essa gratidão, ela une o céu com a terra. Você pode parar agora uns minutos na sua vida para você somente agradecer. Eu quero que você inclusive agradeça a Deus por aquilo que você veio até pedir. Não peça, agradeça. Obrigado, Jesus. Se você precisa, eu não sei o que é, mas agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, obrigado. Sim, nós precisamos ser. Por isso que a palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Agradecer a Deus, você começar a fazer planos na tua vida agradecendo. Você não orar somente para falar: Senhor, que possa dar certo. Quando a gente lembra de orar, né, irmãos? Mas você vai começar a fazer planos dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor está no controle disso. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé agora? Vamos ficar? Comece a agradecer a Deus. Olha, eu queria pedir a você que você não pedisse agora, agradecesse. Vai agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que ainda você não viu, mas dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor é minha cura. Obrigado porque essa depressão não é minha. Obrigado porque o Senhor está me ensinando nesse processo. Você pode fazer isso? Vamos lá, vamos levantar as nossas vozes agora, só mais uns minutinhos, agradecendo ao Senhor. Oh Pai, obrigado, Jesus. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Te agradecemos, Pai, te agradecemos. Ore malamatoro shuri alalamamandoro loboshiri alalalababas.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela tua graça. Tua graça, Senhor, que nos alcançou, que nos abraçou. Somos gratos a Ti. Obrigado por essa enfermidade que já está indo embora agora. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos. Se alguém estava com alguma dor no seu corpo, comece a agradecer a Deus por essa dor já ter ido embora. Ah, mas pastor, eu estou sentindo. Eu não perguntei se você está sentindo. Agradeça por ela já ter ido embora. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que os seus olhos ainda não viu. Eu quero fazer esse exercício de fé para instigar você a entender qual é o nível que toca o céu na terra, para que você esteja nesse lugar que Deus está hoje chamando a gente. Você que está aí online também, irmão, para de ficar desesperado. Comece a agradecer a Deus, dizendo: Senhor, Tu tens um propósito. É o tempo de devoção, é tempo de reconhecer, mas reconhecer não é gratidão sobrenatural. Reconhecimento é importante, mas devoção é entrega total, querido. É gratidão onde nós confiamos que Ele está nos ouvindo, porque se não é a graça dEle sobre nós, aonde nós estaríamos? Comece a dizer isso ao Senhor, comece a dizer isso ao Senhor, comece a dizer isso ao Senhor. Nós declaramos isso pelo poder da Tua palavra. Seja assim, Pai, seja assim, Pai, no nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus.